noite, bem-vindo à Síntese Informativa. O Reino Unido manifestou o interesse de estabelecer uma parceria estratégica com Angola, virada essencialmente para a diplomacia e desenvolvimento econômico. A intenção foi manifestada pelo subsecretário de Estado do Ministério dos Negócios Estrangeiros para a África do Reino Unido, Call of Highbury, recebido em audiência esta quarta-feira pelo presidente da República, João Lourenço, no Palácio Presidencial, em Luanda. Call of Highbury referiu que o encontro serviu para falar sobre projetos específicos em que possam estabelecer parcerias concretas, como o Corredor do Lobito, onde existe o interesse de expansão da atividade econômica. Quando se fala da atividade econômica, não é apenas a atividade econômica, mas sim trata-se de investimento que possa apoiar o desenvolvimento de infraestruturas, portanto, que visam criar oportunidades econômicas para as populações das áreas. O subsecretário de Estado do Ministério dos Negócios Estrangeiros para a África do Reino Unido, Call of Highbury, aproveitou também o encontro para felicitar o presidente da República e o governo angolano pelos esforços empreendidos para o cessar-fogo alcançado entre a República Democrática do Congo e o Ruanda. O governante britânico disse ter apresentado ao presidente João Lourenço a visão e os cumprimentos do governo do Reino Unido, bem como os melhores votos. Quanto à questão da RDC, nós entendemos que é uma questão, não é fácil, é uma tarefa muito difícil, mas já bons passos foram dados. Os salários da função pública poderão continuar a registrar atrasos no seu pagamento devido à pressão exercida pelo Serviço da Dívida, alertou nesta quarta-feira a ministra das Finanças, Vera Daves de Souza. A governante, que falava à imprensa no final da quarta reunião ordinária da Comissão Econômica do Conselho de Ministros, esclareceu que estão a ser tomadas todas as medidas para se minimizar esta situação. Existe esse risco porque está relacionado com a pressão do serviço da dívida e com os timings de entrada da receita. Mas tudo estamos a fazer para que o risco seja sempre minimizado e mitigado, porque temos consciência dos constrangimentos que isso causa às famílias angolanas. A ministra das Finanças afirmou também serem falsas as informações sobre o pagamento dos salários da função pública referentes ao mês de agosto, a partir do dia 17 do mesmo mês. É falso, porque a essa data nem sequer estão processados pelas direções de recursos humanos das unidades orçamentais. O relatório de execução do Orçamento Geral do Estado, OGE, referente ao segundo trimestre de 2024, foi aprovado esta quarta-feira em sessão ordinária da Comissão Econômica do Conselho de Ministros, orientada pelo Presidente da República, João Lourenço, no Palácio Presidencial em Luanda. O documento, que segue para a Assembleia Nacional, apresenta, entre outros aspectos, informações sobre a execução orçamental, financeira e patrimonial que permitem obter uma visão global sobre o desempenho do OGE 2024 no período em referência, com uma estimativa de receita e despesa autorizada de 24,72 mil milhões de kwanzas no âmbito da sua execução orçamental. O OGE 2024 apresentou no segundo trimestre receitas arrecadadas no valor de 5,45 mil milhões de kwanzas e despesas de 4,63 mil milhões. Em declarações à imprensa, a ministra das Finanças, Vera Daves de Souza, destacou a colaboração dos Ministérios da Administração do Território e das Relações Exteriores para o fecho do relatório, com todas as unidades orçamentais e órgãos dependentes a apresentarem a sua prestação de contas. A receita arrecadada no segundo trimestre de 2024 representa uma execução de cerca de 22% em relação à receita anual aprovada e uma participação sobre a receita total de 70%. Por sua vez, as receitas de capital tiveram uma execução de 16% no valor anual previsto e uma participação sobre a receita total de 30%. Durante o período, foram executadas despesas correntes correspondentes a 20%
em relação à que foi autorizada para o ano e uma participação sobre a despesa total do trimestre de aproximadamente 58%. No que diz respeito às despesas de capital, essas corresponderam a uma execução de 15% em relação à despesa orçamentada no OGE de 2024 e uma participação sobre a despesa total do período de 42%. Uma grande fatia da despesa atribuída no OGE 2024 foi para o setor social, com um valor orçamentado na ordem dos 4,98 mil milhões de kwanzas, destacando-se um maior investimento na educação e na saúde, com valores aprovados de 1,57 mil milhões de kwanzas e 1,36 mil milhões, respectivamente. O setor social apresentou uma execução na ordem dos 1,3 mil milhões de kwanzas, equivalente a uma execução de cerca de 21% do valor total orçamentado, representando um peso de 22% sobre a despesa total executada. A Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros aprovou hoje, durante a 4ª reunião ordinária orientada pela Ministra de Estado para a Área Social, Maria Bragança, um projeto de decreto presidencial que aprova o Plano Nacional para o Desenvolvimento do Desporto 2024-2027, instrumento que estabelece os pressupostos e objetivos para a materialização do Programa de Generalização da Prática Desportiva e Melhoria do Desporto de Alto Rendimento. O plano tem várias estacas para o seu desenvolvimento, desde logo a pirâmide desportiva, que tem na base o desporto escolar, o desporto comunitário, depois a nível intermédio o desporto federado e na cúpula o desporto de alto rendimento. Para além desses vetores, nós temos o nosso plano de formação de quadros para o período e, concomitantemente, o plano de criação de infraestruturas para os diferentes níveis da prática do desporto. Ainda hoje, a Comissão para a Política Social apreciou o projeto de decreto presidencial que aprova o Plano de Leitura 2024-2027, documento que tem como objetivo a massificação da leitura no seio da população, com o fim de desenvolver essa cultura desde a infância no seio dos jovens e dos adultos, de modo a contribuir para o desenvolvimento humano. É a proposta do plano de leitura, cujo foco fundamental é a promoção do livro e a popularização da leitura, criar cada vez mais leitores, fazer com que todos leiam na escola e fora da escola. É o objetivo fundamental deste plano. No domínio da saúde, a Comissão aprovou ainda o projeto de decreto presidencial que aprova o Plano Nacional de Prevenção, Proteção e Apoio às Pessoas com Doenças Crônicas Não Transmissíveis 2024-2027, documento que apresenta o modo de operacionalização do Programa de Expansão e Melhoria do Sistema Nacional de Saúde. O Planaprev tem como objetivo assegurar o apoio à proteção, à prevenção, o diagnóstico, o tratamento e a assistência às pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, nomeadamente a hipertensão, a anemia falciforme, a diabetes, o cancro e as doenças do foro mental. Também temos ações ligadas ao próprio tratamento das doenças e que uma grande preocupação é a subvenção dos medicamentos. Portanto, este plano dará resposta a esta preocupação em conjunto, porque este plano tem uma abrangência multissetorial. A síntese informativa fica por aqui. A promessa é de voltarmos a informar amanhã. Até lá, boa noite.